Olá, bem-vindo a mais um Química com Deboito. E damos continuidade ao nosso estudo sobre o átomo, né? Aqui falando de um físico muito importante na história do átomo, que foi Ernest Rutherford, é um físico neozelandês que fez uma descoberta muito importante, da qual falaremos daqui a pouquinho. Aqui vale ressaltar, eu acho, na história dele, que ele foi aluno de Thomson e conviveram juntos, depois foram professores junto na universidade, colegas de projetos. Mas, o que é mais interessante aqui nesse caso, é que eles, como professores de uma turma de alunos, mas acho que o que é mais interessante nesse caso é comentar que ele também ganhou o prêmio Nobel, né, só que nesse caso foi da química, em 1908, por investigações sobre a desintegração dos elementos e a química das substâncias radioativas. Ele estudou a radiação nuclear. E essa palavra aqui vai acompanhar a gente, nuclear, porque é uma das principais características da sua descoberta do seu modelo atômico, né. Num dos experimentos tentando dar continuidade ao trabalho do seu mestre, do seu mentor, Thomson, ele acaba descobrindo um novo modelo. Mas vamos por partes, vamos por partes. O tipo de o que ele descobre, né, que dá o prêmio Nobel a ele? O tipo de radiação ionizante, então ele descobre radiações alfa, beta e gama, e dá nome a elas. E também ele trabalha com transmutação. Não é bem essa transmutação que aparece aqui, né, não é aquela transmutação que aparece lá no Fullmetal Alchemist, por exemplo, de transformar chumbo em ouro, mas de certa forma é a transmutação, de transformar um elemento em outro através da emissão radioativa. Quando uma substância química emite radiação, ela acaba perdendo certas partículas do seu átomo e faz com que ela se torne outro átomo, não outro elemento químico. Então essa é a transmutação real do qual estamos falando aqui. O trabalho efetivamente feito por Ernest Rutherford não foi feito somente por ele, né. Ele estava propondo um trabalho de pesquisa para os seus estudantes, Ernest Marsden e Hans Geiger, e os estudantes estavam, analisando então as radiações, né. Aqui nós temos ele como professor ali, os 2 estudantes, numa foto na Universidade de Manchester, em 1910. Por curiosidade, Hans Geiger, esse aqui, ó, é o criador do contador Geiger. O contador Geiger é aquele aparelhinho, não sei se vocês conhecem, né, é aquele aparelho que emite um som, que ele mede a radiação, ele mede a intensidade de emissões de radiação ionizante, né, e ele tem esse ponteirinho ali embaixo. Hoje em dia também tem material digital, né, tem recursos digitais, mas ele costuma ter um bip, para que a pessoa possa reconhecer também pelo áudio a quantidade de radiação. Tem uma série, Chernobyl, da HBO, que aparece bem isso numa cena, eu vou mostrar para vocês agora. Por favor, atenção. E preste atenção no áudio, vocês conseguem ouvir o contador Geiger acontecendo ali, ele funcionando. Comrade soldiers, because of the nature of the working area, you will each have no more than 90 seconds to solve this problem. You will enter reactor building 3, climb the stairs, but do not immediately proceed to the roof. When you get to the top, wait inside behind the entrance to the roof and catch your breath. You will need it for what comes next. This is the working area. We must clear the graphite. Some of it is in blocks weighing approximately 40 to 50 kilograms. They all must be thrown over the edge here. Watch your comrades, moving fast. From this opening, then turning to the left and entering the workspace here. These are the most important 90 seconds of your lives. Commit your task to memory, then do your job. It's time to go. After 90 seconds, I will ring a bell. When you hear it, return immediately. Drop your shovels in the bin and proceed down the hallway for decontamination. Above all, while on the roof, throw your debris over the rail. Do not look over the rail. Is that clear? Very well. On my mark, ready, go.
Comrade soldier, you're done. A série relata o acidente que aconteceu em Chernobyl, com uma usina termonuclear, onde o núcleo do reator acabou derretendo devido a falhas no sistema de arrefecimento, e depois o esforço da população em tentar minimizar os impactos da radiação que foi emitida, né, que foi liberada nesse momento. Especificamente o que o Marsden e o Geiger fizeram, né, foi tentar atravessar uma lâmina de ouro, uma fina lâmina de ouro, com radiação. Para isso, eles fizeram um equipamento onde um emissor de radiação, né, um colimador ali, era colocado em direção a uma lâmina de ouro, e o que se esperava que acontecesse na época era que, como o modelo de Thomson era conhecido, o esperado era que a radiação atravessasse. A radiação eles já sabiam que era uma radiação alfa, né, que era uma partícula de hélio, carregada eletricamente, e que essa partícula, devido à sua alta energia, deveria atravessar a lâmina de ouro sem maiores dificuldades, né, comprovando que o modelo de Thomson estava correto, então, e que a matéria, né, o átomo, seria feito por uma massa positiva contendo elétrons, não oferecendo nenhum tipo de, de obstáculo em si para a passagem da partícula alfa, né, da radiação alfa. Tá? Então isso aqui é o que eu esperava acontecesse. Nesse filme ao redor, fica marcado então um brilho, aquele brilhinho que aparece lá na ponta, justamente são as partículas alfa, a radiação, batendo nele. Mas o que efetivamente foi observado foi um pouco diferente. O que foi observado foi isso aqui. É possível notar que a maior parte das partículas passaram em linha reta, mas algumas tiveram um caminho diferente. Algumas tiveram um pequeno desvio e outras um grande desvio. O que será que aconteceu ali? Essa que foi a grande pergunta. Provavelmente, né, algumas partículas têm atravessado, a maior parte tem atravessado sem maiores obstáculos, sem maior dificuldade, mas algumas tiveram um pequeno desvio e outras tiveram um grande desvio a ponto de retornar, né, quase para o ponto de origem. Numa das biografias, né, na biografia de Rutherford, existe um trecho que fala justamente sobre isso. No trecho ele fala que foi a coisa mais incrível que já aconteceu em toda a vida dele. É como se it was almost as incredible as if you fired a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it come back and hit you. É como se eu tirasse então com alguma coisa, né? Esse alguma coisa soa estranho. Então 15-inch shell ali, é uma concha de 15 polegadas, de 38 centímetros. Não, não é, né? A primeira leitura é muito rápida, assim, parece uma concha quente ali, uma concha contra um lenço de papel, né? Quem faria isso? Na realidade não é. Esse 15-inch shell, ele faz referência a um canhão da Armada Britânica. Então os navios estavam utilizando um canhão de 15 polegadas, onde o projétil era esse aqui, era um projétil enorme de 15 polegadas. Então a grande surpresa de Rutherford, aqui representada nessa fala dele, na biografia, justamente é como pôde alguma coisa barrou a passagem da partícula alfa, que era praticamente como uma bala de canhão dessas, né? Um projétil desses de 15 polegadas. Então era como se tivesse uma folha de papel, né? Uma folha de um lenço de papel, e aquilo ali conseguisse rebater um projétil de 15 polegadas. Algo que foi muito estranho e não fazia muito sentido, a não ser que, e aí vem a proposta dele, né? Se o átomo, ao invés de ter toda a sua massa distribuída ao longo dele, tivesse ela toda concentrada em um pequeno ponto. Este ponto no centro do átomo poderia ser algo muito pequeno, que deixasse passar a maior parte das partículas alfa, mas que em determinadas situações ele poderia desviar uma partícula alfa.
ou poderia rebater essa partícula alfa. A partir dessas observações e dessa explicação desse modelo de Rutherford, ele tece alguns postulados, né, que aqui fica importante então de destacar. Primeiro, que os átomos possuem em grande parte uma parte vazia, onde encontram-se os elétrons, já que a maior parte dos raios não sofreu desvios. O átomo possui um núcleo pequeno e muito denso, onde está toda a massa do átomo, não permitindo que as partículas atravessem. Então a massa toda está concentrada numa partícula absurdamente pequena dentro do átomo. O núcleo tem carga positiva, pois repelem as partículas alfa que também têm carga positiva. Como a partícula alfa é uma partícula de radiação, né, onde nós sabemos que é um átomo de hélio com carga 2+, com carga positiva, ao repelir a partícula alfa, supôs-se então que o núcleo tivesse carga positiva. E o núcleo é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o tamanho total do átomo, comparando o número de partículas que atravessaram a lâmina com as que foram rebatidas. Então aqui a gente tem a noção de proporcionalidade, de qual o tamanho do núcleo em relação ao átomo como um todo, né? Se o átomo como um todo tivesse o tamanho do estádio do Maracanã, o núcleo seria uma cabeça de alfinete, de tão pequeno que ele é. Então daí vem a grande surpresa da densidade. Se toda a massa desse espaço todo, né, desse átomo todo, está concentrada num núcleo tão pequeno, ele é absurdamente denso. Denso o suficiente para desviar partículas alfa. Então os elétrons que já tinham sido propostos por Thomson, eles continuam aqui girando, né, dentro do átomo, formando uma parte do átomo chamada eletrosfera, uma região chamada eletrosfera. Essa região, ela possui no centro, então, partículas de carga positiva, os quais Rutherford chamou de prótons. Esses prótons têm carga positiva, porém, havia uma inconsistência física aqui, né? Como partículas de carga positiva ficariam todas juntas no núcleo? Elas deveriam se repelir também. Daí, Rutherford propõe a existência de uma segunda partícula no núcleo, que ele chamou de nêutrons. A partir da existência dos nêutrons, se justificaria que prótons e nêutrons pudessem ficar juntos, formando um núcleo, então. Tá? A descoberta dos nêutrons mesmo só foi acontecer em 1932, por um cientista chamado Chadwick, também com o apoio de Rutherford. Ele também participou dessa parte da pesquisa, né? E acabou batizando, então, a partícula. Duas regiões bem definidas, a eletrosfera, onde contém os elétrons, e o núcleo, onde existem os prótons e os nêutrons, no centro do átomo. Mas esse nosso desenho aqui, essa nossa representação, não está proporcional. Para que ela fique proporcional, os elétrons precisam ter um tamanho diferente e o núcleo também. Então, o núcleo é 10.000 a 100.000 vezes menor do que o próprio átomo. Então, a gente tem ele deste tamanho aqui, mais ou menos. E os elétrons são menores ainda, porque eles são 1.000 vezes menores do que um próton. Então, nós temos aqui um espaço vazio muito grande, onde mostra que o átomo é formado por um espaço vazio enorme e as partículas que compõem ele são muito pequenas. Aqui vale a pena chamar a atenção que se nós tirarmos as partículas menores do que o átomo, que são muito pequenininhas, nós temos aqui um modelo de Dalton de novo, né? Onde a gente vê a esfera de maneira mais grosseira, né? Refinando então com estudos mais aprofundados, com mais tecnologia, a gente descobre os prótons, os elétrons e os nêutrons e a existência então, de um átomo nucleado com um núcleo muito denso, onde toda a massa do átomo está concentrada ali dentro. Sobre o modelo atômico de Rutherford, a gente encerra por aqui. Eu acho que vale a pena encerrar também com um vídeo do Homem-Formiga, onde mostra bem essa questão de tamanhos e proporções do átomo, do núcleo, e também ele fala um pouco agora, que vai ser o nosso próximo assunto, do mundo quântico, né, da química física quântica. Então, encerro por aqui, fiquem com o vídeo do Homem-Formiga, e até a próxima. Tchau, tchau. Você fica subindo. Você fica subindo. Entraria numa realidade em que toda concepção de tempo e espaço, toda concepção de tempo e espaço se mostra irrelevante. Em que toda concepção de tempo e espaço
se mostre relevante. Encolheridade pela eternidade. E perder tudo.